Olá pessoal, retornando aqui com a nossa série de números complexos, estamos resolvendo exercícios de conversões de forma de números complexos, ou seja, a gente pode estar convertendo uma forma cartesiana em uma forma polar, assim como uma forma polar em uma forma cartesiana. E o que nós temos nesse exemplo aqui? Repare que eu tenho um exercício que está na forma polar, ou seja, eu tenho um número complexo z, que tem um conjugado, um módulo e tem um ângulo φ, que é esse caso aqui. E a gente tem que transformar ele por um número complexo na forma cartesiana, ou seja, A mais JB. Eu tenho que transformar isso nisso. Aqui, no nosso resumo, nós vimos que nós temos uma fórmula pronta para isso, de converter polar para cartesiana. Ou seja, o nosso número complexo Z é o quê? É o módulo de Z que multiplica cosseno do ângulo mais J seno do ângulo. Repare o que? Aqui nós já sabemos que o módulo desse exercício aqui é 4 e o nosso ângulo φ é 45 graus. Ou seja, já consigo estar aplicando nessa fórmula aqui. Ou seja, Z, o que é nosso módulo? 4. Qual o valor do nosso ângulo? 45 graus. Mais J seno de 45 graus. Tá, e o que nós sabemos? Olhando tabelas, a gente consegue saber que cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Mais J, seno de 45 graus, a gente sabe também que é raiz de 2 sobre 2. Ou seja, nós sabemos o quê? Que Z, se eu fizer a distributiva aqui, é 4 raiz de 2 sobre 2, mais J, 4 raiz de 2 sobre 2. O que eu vou estar fazendo aqui? Só para simplificar, o nosso número complexo na forma cartesiana vai ser o quê? Cancelar esse 4 com esse 2, esse 4 com esse 2 aqui. Fica 2 raiz de 2 mais J, 2 raiz de 2. Essa aqui é a aplicação da fórmula para transformar de polar para cartesiana. Mas eu gosto de dar para vocês também uma visão gráfica desse exercício. A gente consegue resolver sem estar aplicando essa fórmula direto, só analisando o nosso gráfico. Por quê? Nós sabemos que o número expresso na forma polar nada mais é do que um vetor. Ou seja, ele tem módulo, direção, sentido e tem um ângulo atrelado a ele. Ou seja, nós temos o nosso eixo aqui é o nosso eixo dos imaginários e aqui é o nosso eixo dos reais. Tá, a gente precisa saber o quê? O A e o B. A gente não tem nem o A e o B aqui. Mas o que nós sabemos? Que nós temos um módulo aqui, tentar dizer algo parecido com uma reta, né? O módulo Z. E esse módulo, pelo nosso enunciado, nós sabemos que ele tem unidade 4. E também nós temos um ângulo aqui, que está atrelado a esse módulo aqui, que equivale a 45 graus. O que eu posso estar fazendo aqui? Repare o que? Se eu decompor esse vetor aqui, o que eu tenho aqui? Aqui é o nosso termo que a gente tem que descobrir, o termo B, o termo imaginário B. E aqui é o nosso termo A. Passando esse B para cá, é a mesma coisa que escrever B aqui, certo? Ou seja, a gente caiu num triângulo retângulo. Ou seja, por uma análise trigonométrica, nós conseguimos descobrir o quê? Quem que é o nosso termo A e quem que é o nosso termo B. Analisando aqui esse exercício, o que nós temos aqui? O nosso A é o nosso cateto adjacente e o nosso B é o nosso cateto oposto. Ou seja, se eu quero descobrir B, eu uso seno. Se eu usar seno de alfa, é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Ou seja, o que é o nosso cateto oposto? É o B. O que é a nossa hipotenusa? É o nosso módulo Z. Nós já temos esse valor aqui. Ou seja, o seno de alfa, nós sabemos o quê? Que o alfa vale quanto? Seno de 45 graus, ou seja, equivale ao quê? B, nós sabemos, não sabemos ainda, temos que descobrir. E o Z é 4. Seno de 45 graus, nós sabemos o quê? Que é a raiz de 2
sobre 2. E aqui é b sobre 4. Ou seja, aplicando a multiplicação em cruz, nós chegamos ao quê? Que b é 2 raiz de 2. Ou seja, já temos o termo b aqui. O termo a é a mesma coisa. A gente pode aplicar alguma análise trigonométrica. No caso, o termo a é o nosso cateto adjacente. Se a gente tem o cateto adjacente e tem a hipotenusa, a gente pode usar o quê? Cosseno. Cosseno de alfa equivale ao quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Ou seja, cateto adjacente é o nosso termo a, sobre a nossa hipotenusa, que é o nosso conjugado, o nosso módulo z. Ou seja, o cosseno, qual é o valor do nosso ângulo? 45 graus. Equivale ao quê? Ao nosso cateto adjacente, que é o a a gente quer descobrir, sobre o z. O z nós sabemos o quê? Que é 4. Cosseno de 45 graus é a mesma coisa que seno de 45 graus. Ou seja, eu sei que cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E aqui o nosso termo a, que é 4. Então, implica o quê? Que o nosso a é 2 raiz de 2. Ou seja, reescrevendo o nosso número, nós queremos escrever ele na forma a mais bj, ou jb, né? Tanto faz a ordem que você escreve. Como é que fica aqui? O nosso número complexo é o quê? A, 2 raiz de 2, mais jb. O que é o b? 2 raiz de 2. Ou seja, a gente consegue escrever um número na forma cartesiana tanto pela aplicação de fórmula. Essa aplicação de fórmula nada mais é do que essas duas aplicações separadas somadas aqui, né? A gente usou o seno para achar o valor de b e o cosseno para usar o valor de a. E essa fórmula surgiu dessa análise trigonométrica aqui. A gente consegue estar achando esse número aqui, né? A gente converteu ele de uma forma polar para uma forma cartesiana a mais jb. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo.